Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Qual a sua perspectiva para os próximos meses ou para o ano de 2024 quanto à bolsa de valores? E se você, né, está investindo, está fazendo compras pontuais de ações, enfim, até se puder compartilhar com a gente quais são os seus investimentos que você tá olhando aí na bolsa de valores. Tá. Bom, o ano 2023, ele começou com muito medo, né? Porque o que a gente teve era o anúncio de que o teto fiscal deixaria de existir e não se conhecia ainda o mecanismo de substituição. Quando esse mecanismo veio, já aliviou bastante as coisas. Então, também não dá para falar totalmente, então tudo foi mérito externo, não teve nada aqui dentro. Não, o governo, e aí dando a César o que é de César, o Haddad ali, ele defendeu um mecanismo e tentou chegar no aumento de receita. Não chegou, teve gasto a mais, só que deu para ver que teve um certo esforço. Então, isso também é uma coisa que o pessoal olha assim, a gente tem que deixar de ser um pouco ideológico nessa hora e falar, não, tem um certo mérito ali. O ponto é que, então o governo, eu vou falar que ele não estragou a festa. Porque se ele gastasse muito, isso poderia melar, azedar um pouco as coisas. E aí eu não sei como é que serão os próximos anos. Essa é sempre uma incógnita. Esse ano a gente vai ter crescimento de gasto, porque o próprio mecanismo do arcabouço ele já defende um crescimento real de gasto, IPCA mais alguma coisa. Agora, quando a gente pega no restante, o Brasil ele tá com um saldo de balanço comercial muito bom. Então, o dólar ele tá mais baixo por dois motivos. Primeiro, diferencial de juros. A gente ainda tem uns juros, mesmo após 2 pontos percentuais de queda, muito alto. 11,75 nossa taxa Selic contra 5,25 dos americanos. Poxa, então olha o diferencial. Um americano lá fora, ele olha para isso e fala, cara, e se eu trocar o meu dólar por real, supondo que eles vão ter o mesmo valor, aí eu ganho 11 aqui, ao invés de ganhar 5, e depois eu troco de volta. Então, enquanto você tiver uma estabilidade do câmbio, ou até o real valorizando contra o câmbio, a gente vai chamar muito dinheiro. E o Brasil exporta muito também, né? Sim. A gente tem um setor do agronegócio que ele é muito forte em exportações. Aí você pega a saldo de balanço comercial, é coisa de 100 bilhões. Então isso ajuda muito o Brasil. Esse saldo ele não vai mudar da noite para o dia. Então acho que a gente vai ter ainda uma parte de exportação bem interessante. O que acontece é que os juros vão passar a cair nesse ano. Então, dólar, por exemplo, é sempre um negócio muito difícil de falar, mas uma das coisas que manteria o dólar mais alto seria o diferencial de juros. Tem que ver o quanto que ele vai cair. Se cair demais, isso pode começar a afetar, mas eu não sei o quanto, não dá para prever. Agora, para a bolsa em si, a bolsa separa um pouco desse mecanismo, né? O pessoal pensa, a bolsa tem a ver com o PIB. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A bolsa ela pode subir para caramba enquanto o PIB ele tá parado. Isso é uma coisa que o pessoal tem meio dificuldade, né? O pessoal pensa assim, Estados Unidos vai entrar em recessão. Meu Deus, então eu não vou investir lá. Na verdade, quando uma economia entra em recessão, geralmente o Banco Central ele diminui os juros para voltar a estimular a economia. Só do pessoal entender que os juros vão cair, o juro vai cair daqui a 3 meses, então o mercado adianta. Então a bolsa já começa a subir antes, porque os juros vai cair, e nisso você está vendo a bolsa subir, mas a economia está em recessão ainda. Então a bolsa é sempre um mecanismo que ele adianta as coisas, né? E o que a gente vai ter ano que vem? Isso é meio que dado na mesa. A gente não sabe o quanto vai cair, mas é o prolongamento do ciclo de corte de juros da Selic. Esse ciclo aí começou no dia 2/8 de 2023. Foi a primeira reunião que o Copom foi lá e falou, vamos diminuir os juros. Começou a queda em 0,5%. Então se discute agora em quanto vai parar. Aí você pega lá a estimativa de research, de banco, de fundo, todo mundo botando mais ou menos em 9, 9, alguma coisa. Alguns mais otimistas vão para baixo de 9. Mas o que se espera é uma Selic no final do ano mais ou menos nesse patamar. E quando você vê essa Selic caindo, a gente tem algumas coisas interessantes. O primeiro é o investidor pessoa física, que estava ganhando 1% ao mês quietinho, né? E pensa o quanto é difícil para um fundo ou para uma empresa atrair um investidor para comprar suas ações, para comprar as cotas do fundo. Quando esse cara ele pode investir numa LCI que pagava 95% do CDI, isenta de imposto de renda, com liquidez a partir de 90 dias. Então, um negócio que é... No investimento, a gente fala que não existe, né, muita segurança, muita liquidez e muita rentabilidade. Existia, quando a gente estava com a Selic alta Sim. desse jeito. Então, a hora que a Selic começa a cair, esse cara vê, caramba, agora não é mais 1% ao mês. Já deixou de ser agora com a Selic em Sim. 11,75. Agora tá dando um pouquinho menos. Quando a Selic for a 10, esse cara vê, caramba, eu preciso ir para outra coisa, né? Como é que eu posso fazer para correr um pouco mais de risco? Esse cara vai começar a comprar ações, vai começar a comprar fundo imobiliário. Então, isso vai ser positivo
para o mercado. Isso tende a acontecer. É uma correlação. Quando a Selic baixa, o pessoal começa a procurar outras opções e se aventurar na renda variável. A gente teve aquele ciclo estrutural de queda de juros após o impeachment da presidente Dilma. O juro estava em 14,25 e foi baixando. Não é à toa que investidores em bolsa saiu de 500 mil para 5 milhões. Porque o juros foi baixando, o cara ele foi tendo que ficar mais sofisticado na hora de investir o dinheiro dele. Só que também tem um outro efeito, né? Você tem um efeito nas empresas. Porque tem muita empresa que fez dívida quando o CDI estava em 1,9, com a Selic em 2. E de repente isso aí foi para 13. Então, você via várias empresas, quando você olhava lá as informações, que tinham um EBITDA, né, um resultado operacional positivo, mas quando ia para o lucro, ficava com lucro zero, até negativo. Por quê? Tinha muita despesa financeira de uma dívida que crescia CDI mais alguma coisa. Então, na hora que esse CDI baixa, você vai ter muita empresa tendo lucro maior no final. E quando você pega o Ibovespa, por exemplo, a gente pode avaliar de maneira sumária assim, o Ibovespa se ele está caro ou barato, olhando o preço-lucro dele em comparação à sua média. No começo do ano, de 2023, a gente estava mais barato do que no pior momento da pandemia. A gente estava mais barato do que no pior momento antes do impeachment da Dilma. A gente estava mais barato do que no pior momento da crise de 2008 no mercado. Estava mais barato que tudo isso. E não estava tendo nada disso. Nada. Não tinha mais pandemia, não tinha essa incerteza política de quem seria o presidente, já estava definida a eleição. Não tinha uma crise acontecendo nos Estados Unidos séria, a ponto da gente achar que a indústria financeira poderia ter que, sei lá, se modificar pra caramba. Não tinha nada disso. Estava muito barato. Agora subiu 20%. A gente ainda está mais barato do que o pior momento da pandemia. Ainda estamos mais baratos do que no pior momento de 2016. E ainda estamos mais baratos do que durante boa parte da crise do subprime. Já passamos um pouquinho fundo, mas ainda estamos mais baratos. E pensando que esse lucro das empresas pode aumentar, porque vai ter menos despesa financeira, se o preço não sobe, a gente fica mais barato ainda. Então, esse é um ponto muito positivo. E o outro, que é menos, porque não tem uma correlação tão boa entre Selic e crédito para pessoa física. Ah, Selic caiu, você vai olhar o crédito para pessoa física, cai muito pouco. Mas quando você tem juros mais baixos, o pessoal, ele costuma se endividar mais, né? Ele fala, pô, não vou fazer um carnê porque tá com juros muito altos. Ah, caiu um pouquinho. Ah, agora eu vou fazer, mesmo que seja pouca coisa. Então, isso também acaba indo parar no caixa das empresas, porque o pessoal, geralmente no Brasil, se endivida para consumir. Esse cara vai consumir mais, o consumo dele vira lucro da empresa, a empresa, como tá lucrando mais, vai lá e contrata mais gente. Esse cara que tá contratado, antes ele não tinha renda, agora ele tem renda, com renda ele consome mais também, o consumo dele vira renda de outra pessoa. Então, eu tô otimista para esse ano. Olha lá, hein? Bruno Perini falando que a bolsa, então, tá barata. Se a gente pegar aí, comparando preço sobre lucro, né? O famoso PL aí histórico.